Boa tarde, crianças, tudo bem com vocês? Como é que passaram de final de semana? Vamos agora começar a nossa aula, começar a nossa semana de estudos, tá? Bem animado. Vamos lá que hoje a gente começa com matemática e a gente começa a falar hoje sobre números pares e números ímpares. Mas primeiro, antes de passar a página da apostila, vou perguntar para vocês, você sabe o que é um par? Tá? Não estou perguntando o que é um número par, estou perguntando o que é um par. Quando eu falo assim para vocês, ó, vou comprar um par de meias, ou eu estou usando um par de brincos, tá? Eu tenho um par de tênis. De quantidade, que quantidade que eu estou falando? Tá? Se eu vou falar que eu comprei um par de meias, quantas meias eu comprei? Se eu falar que eu estou com um par de brincos, quantos brincos eu estou usando? Tá? Então, acho que todo mundo já descobriu a resposta, né? Toda vez que eu falar em par, significa dois, ó. Par de brincos, eu tenho, ó, dois brincos. Par de meias, duas meias. Um par de tênis, dois tênis. Em toda vez, então, que eu falar em par, quer dizer que são dois, tá? Mas não é só o número 2 que é um número par. Por exemplo, se eu tiver o número 4, tá? Ó, 4, eu vou colocar aqui, ó, 4 bolinhas, tá? Pensar que aqui é o número 4, 4 bolinhas. Quantos pares eu consigo formar? Lembrando que par são de 2 em 2. Se eu fizer par com alguém, quer dizer que sou eu e mais alguém. Então, aqui, ó, 1, 2. Isso aqui é um par, isso aqui é o outro par. Então, o número 4 também é um número par, porque não sobra nada aqui. Forma os pares sem sobrar ninguém. Vamos pensar assim, ó. Vamos pensar em pessoas agora, ó. Aqui tem duas pessoas, formaram um par. Vamos colocar aqui, ó, mais duas pessoas, tá? Vou fingir, vou colocar 5 pessoas aqui, ó. Agora, vamos pensar que eles vão dançar. Pensar que agora é hora de dançar. Para dançar, nesse caso aqui, a gente vai pensar que a gente vai dançar música de dançar de dois, né? Música de dançar em pares. Então, a gente precisa de duas pessoas para dançar. Vou dançar eu e mais alguém. Então, esse aqui vai dançar com esse, vamos formar um par, tá? E esse vai dançar com esse. Formou outro par. Ficou alguém sem par? Ficou, né? Ficou alguém sem par. Quantas pessoas tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Se em 5 pessoas eu fui formando pares e sobrou alguém sem par para dançar, quer dizer que esse número é um número ímpar, tá? Então, o número 4 é par, por quê? Porque quando eu juntei em pares, não sobrou ninguém sem par. O número 5, ó, aqui é o número 4 e aqui é o número 5. O número 5, ó, quando a gente foi juntando em pares para dançar, sobrou um sem par, sobrou um que não pôde dançar porque não tinha par. Então, quer dizer que esse número é um número ímpar, tá bom? Mas se eu tiver, por exemplo, assim, toda vez eu vou ficar desenhando, eu não preciso. Mas, ó, vamos pensar assim, se eu tiver um número, vamos pensar um número grande, o número 84. Nossa, mas se eu for fazer 84 bolinhas ou desenhar 84 pessoas, não dá, né? O que eu tenho que prestar atenção? No último número, que é esse aqui, ó, 4. Então, a gente já sabe que o número 4 é par. Então, isso significa que o número 84 também é par. Então, a gente sempre vai olhar o último número, tá? Pode ser um número enorme, pode ser um número, vamos pensar num número grande, ó, vocês nem aprenderam ainda, mas vamos pensar no número 195. Nossa, como é que eu vou descobrir se o 195 é par ou ímpar? É só olhar o último número. Eu esqueço os da frente, eu olho só o último. E a gente descobriu que 5 é ímpar, então 195 é ímpar, entendeu? Se ficar com alguma dúvida quanto ao número par e número ímpar,
fala pra mãe, a mãe manda pra mim, eu mando um áudio, um vídeo só pra você, tá? Agora vamos lá pegar a apostila pra gente fazer um pouquinho de atividade de número par ou ímpar, pra ver se deu pra entender. Lá na página 74, tá? Descobrindo quando o número é par ou ímpar. A gente tem lá, ó, tem uma chuteira preta, tem um tênis azul, um chinelo laranja e uma sapatilha rosa. Agora, o que vocês vão fazer? Ligar os pares. Quando eu vou comprar um par de calçado, os calçados são diferentes? Não são. Um par, né? Dois calçados, sempre um par de calçado, um pé vai ser igual ao outro, né? Então, ó, você vai ligar a chuteira preta lá na chuteira preta, o tênis azul no tênis azul, o chinelo lá no chinelo, e a sapatilha rosa na sapatilha rosa. Tá formando os pares, tá deixando eles de 2 em 2, tá bom? Aí aqui embaixo, ó, tem um menino e tem várias meias no chão. Agora, o que eu quero que vocês façam? Que vocês circulem as meias iguais, que vão formando os pares. Acha par com par, não precisa ligar, tá? Então, você vai pegar lá, ó, tem uma meia rosa de bolinha branca, circula as duas meias rosas. Aí, você vai circular a meia laranja com listra amarela, circula as duas. Aí, você vai circular a meia verde com bolinhas amarelas, circula as duas que tem ali. E depois você vai circular a meia azul de bolinha azul escuro e ponta amarela, circula as duas. Agora você vai ver aí, pode pausar o vídeo se precisar, tá? Depois que você terminar de circular igual eu falei, você vai ver se sobrou alguma meia. Sobrou uma meia aí? Sobrou. Vamos contar o total de meias? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meias. Então, ó, vou fazer pontinhos, tá? Que é mais rápido. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos fingir que são as meias. Você circulou as meias, os pares, você circulou e sobrou uma, tá? Aqui sobrou um pontinho, aí sobrou uma meia. Se sobrou um, significa que esse número 9, quantidade total de meias, 9 meias. Se eu formei pares e sobrou um, significa que o número 9 é par ou é ímpar? Significa que ele é ímpar, tá? Porque ficou alguém aqui, ó, que não tem par, tá? E se tivesse 10 meias? 10 meias. Esse ia formar par com esse. Ia sobrar alguém? Não ia sobrar ninguém sem par. Significa que o número 10 é par. E o número 50? Lembra o que eu falei? Que número que a gente tem que olhar para saber se é par ou ímpar? O último. Toda vez que terminar em 0 é par, tá bom? Ah, o número 1000 é par ou ímpar? Termina em quê? Termina em 0, então é par. Se eu tiver um número 1003, nossa, 1003 é muito grande. Que número que você tem que olhar? O último. E 3 é par ou ímpar? Não precisa nem desenhar nada. Aqui, ó. Aos poucos vocês vão conseguindo fazer isso de cabeça, mas enquanto vocês não conseguem ainda, ó, coloca 3 dedinhos. Esse forma par com esse. Tchau, foram dançar. Ficou sobrando um. Então, de 3 eu só consigo formar um par. E ficou alguém sem dançar, ficou alguém sem par. Então, o número 3 é ímpar. Entenderam? Vamos lá agora para a página 75. Lá na atividade mão na massa, ó. A gente tem 3 gavetas. Nas gavetas abaixo estão guardadas quantidades diferentes de meias. Contorne-as. Contornar significa forma parzinhos, tá? Forma os pares. De 2 em 2. Então, você vai ter lá. Deixa eu colocar aqui. Você vai ter lá na primeira gaveta 6 meias, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que significa formar par? É juntar de quanto em quanto? É juntar de
2 em 2. Então, em cada conjunto, cada círculo desse com as bolinhas dentro é um conjunto. Então, cada conjunto tem um par. Cada conjunto tem 2 meias dentro. Aí tá falando assim, na gaveta A, qual que é o total de meias? Essa aqui é a letra A. Qual que é o total de meias? 6 meias. Completa aí com 6 meias a primeira frase. Consigo formar quantos pares? Quantos conjuntos aqui, ó, com 2 meias dentro a gente tem? Quantos pares tem? 1, 2, 3 pares. Então, lá no outro espaço, coloca 3. Sobrou alguma meia? Não. Então, vai escrever não. E lá embaixo, então, o número, qual que é o número total? O número 6 é par ou ímpar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu formei 3 pares, eu formei 3 duplas, tá? Então, sobrou alguém? Sem par? Não sobrou ninguém. Então, significa que o número 6 é par, tá? A gente vai olhar todas essas gavetas, tá? Para perceber se o número é par ou ímpar. Agora, vocês façam a letra B e a letra C. Aí, a gente vou só explicar para vocês. A próxima ali é a número 2. O que ele está pedindo? Escreva todos os números pares que existem na sequência de 1 a 20. Eu vou colocar os números de 1 a 20 aqui na lousa e vou explicar para vocês. Olha ali, ele quer que a gente escreva apenas os números pares. Não é para escrever os números de 1 a 20 igual eu fiz aqui, vocês vão escrever só os pares. Então, vamos lá. 1. O número 1 é par ou ímpar? Eu tenho só um. Tem alguém formando par com ele? Não tem. Então, ele é número ímpar. Eu vou escrever ali? Não vou escrever. Ele é ímpar, então não escrevo. Olha só, o número 2 é par ou ímpar? Ele está formando par, então ele é par, tá? Porque ele não sobrou ninguém. Você formou um par e não sobrou ninguém. O número 3 é par ou ímpar? Ó, formei um par e sobrou um, então ele é ímpar, não vou escrever. O número 4, ó, esse com esse forma um par, esse com esse forma outro par, ó. Um par, outro par. Sobrou alguém sem par? No número 4? Não, então ele é par. O número 5, esse com esse fez um par, esse com esse fez um par. E sobrou? Sobrou um, então ele é ímpar, não vou escrever. O número 6, ó, 5 mais 1, 6. Aqui formou um par, aqui formou um par e aqui formou outro par. Sobrou alguém? Não. Então, o 6 é par. E olha só agora. Ímpar, par. Ímpar, par. Ímpar, par. Tá vendo que forma uma sequência? Então, eu não preciso ficar olhando um por um. Eu já descobri que o 1 é ímpar. Eu já sei que ele é ímpar, ele não tem par. Então, o próximo vai ser par. Ímpar, par. Ímpar, par. Se o 6 é par, o 7 é ímpar. Então, o 8 vai ser par. Pulo 9, que é ímpar. O 10 vai ser par. Pulo 11, que é ímpar. O 12 é par. Pulou o 13. O 14 é par. Pulo 15. 16 é par. Pulo 17. 18 é par. Pulo 19. O 20 é par. Agora, vamos só pegar um deles para conferir? Vamos pegar o número 14. Número 14 termina em 4. 4 fez par, não sobrou ninguém no número 4. Quer dizer que ele é par, quer dizer que o 14, todos os números que terminarem em 4 vão ser par. O que você vai escrever aí? Vai escrever 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. O que eu descubro aqui? Todos os números. 0, 2, 4, 6, 8. Tirar o 8 aqui. Todos os números são pares. 0, 2, 4, 6 e 8 são pares.
Então, todos os números que terminarem em 0, 2, 4, 6 e 8 vão ser pares, tá? Terminou em um desses números, vai ser par. Se não for par, é ímpar, tá bom? Faça a atividade com bastante capricho. De tarefa para casa, eu vou deixar também o número 3 e a página 77. Tudo é sobre par e ímpar. Se tiver alguma dúvida, fala para a mãe vai falar comigo e eu vou fazer um vídeo para você para tirar sua dúvida, tá bom? Beijo, crianças, até a próxima aula.